Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre, nosso Senhor Jesus, esteja em nossos corações nesse instante. Queremos pedir a Ele que nos inspire nessa noite, que ilumine nossos corações, nosso entendimento, para que possamos aproveitar a mensagem que vamos comentar, que vamos ler e comentar, em nosso próprio benefício, colocando as informações de forma prática, aplicando-as de forma prática em nossas vidas. Obrigado, mestre querido. Permaneça conosco, que os amigos espirituais também estejam conosco em seu nome, nos fortalecendo, nos inspirando, hoje e sempre, que assim seja. Hoje vamos ler do livro No Roteiro de Jesus, do espírito Humberto de Campos, ou Irmão X, a mensagem A Petição de Jesus. Essa mensagem nós já comentamos anteriormente, mas é uma história tão boa que vale a pena a gente revê-la, porque está na sequência do livro, né? A gente comentou antes de forma solta, assim, digamos assim, né? Mas agora que estamos na sequência, vamos comentá-la novamente, vamos lê-la, né? Porque tem muitas lições para a gente, para a nossa reflexão e para o nosso aprendizado. A petição de Jesus. E Jesus, retido por deveres constrangedores junto da multidão, em Cafarnaum, falou a Simão num gesto de bênção. Vai, Pedro, peço-te, vai à casa de Jeremias, o curtidor, para ajudar Sara, a filha dele, prostrada no leito. Tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Vai sem delonga, ora ao lado dela, e o Pai, a quem rogamos apoio, socorrerá a doente por tuas mãos. Então, a mensagem de Jesus é bem simples para Pedro. Jesus estava ali, ocupado, né, com várias pessoas que estavam procurando ele ali. Então, ele chamou Pedro e falou, vai à casa de Jeremias para ajudar a filha, Sara. Ela está prostrada no leito. Tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Ora ao lado dela, e o Pai socorrerá a doente por tuas mãos. É uma mensagem simples, uma tarefa relativamente simples, né? Mas de bastante significado. Vai ajudar muito a menina. Jesus chega a falar que o Pai vai socorrer a menina por meio de Simão Pedro. Na manhã ensolarada, pôs-se o discípulo em marcha, entusiasmado e sorridente, com a perspectiva de servir. Então ele estava alegre, estava feliz por poder fazer alguma coisa em benefício próximo. À tarde, quando o sol cedia as últimas posições à sombra noturna, vinha de retorno, enunciando inquietação e pesar no rosto áspero. Então, ele saiu cedinho, né? E à tarde, bem quando estava escurecendo, ele volta. E uma expressão assim, menos feliz. Ele saiu tão entusiasmado, estava voltando bastante frustrado. Ah, Senhor, disse ao mestre que escutava, todo esforço baldado, tudo em vão. Como assim? Perguntou Jesus. E o apóstolo explicou, amargamente, qual se for um odre de fel a derramar-se. Então, aí ele começou a explicar, falou, deu tudo errado. Pedro falou. Jesus perguntou, mas como? E aí ele começa a explicar, e aqui fala, Humberto de Campos fala como se fosse pote de fel amargo derramando, né? A casa de Jeremias é um antro de perdição. Antes fosse um pasto selvagem. O abastado curtidor é um homem que ajuntou dinheiro a fim de corromper-se. De entrada, dei com ele bebericando vinho num paiol, a cuja porta bati na esperança de obter informações para demandar o recinto doméstico.
não parecia um patriarca, e sim um gozador desavergonhado. Sentava-se na palha de trigo e, de momento a momento, colava os lábios ao gargalo de pesada garrafa, desferindo gargalhadas, ao pé de serva, bonita e jovem, que se refastelava no chão, embriagada. Então ele chega na casa de Jeremias estava esperando, né, um patriarca, uma pessoa. Ele juntou dinheiro, de fato, mas ele só juntou dinheiro para, digamos assim, se perder nos vícios, né? Então ele estava ali num paiol, deitado ali, bebendo vinho, dando gargalhada junto com uma serviçal dele, né, mais nova, uma moça nova, e ela também embriagada. Ao receber, então Pedro chegou lá perguntando, né, que ia ajudar lá, ele foi ajudar a filha do Jeremias, né? Ao receber-me, começou perguntando quantos piolhos trago à cabeça e acabou mandando-me ao primogênito. Então ele falou, vai procurar o primogênito, o filho mais velho. Saí à procura de Zoar, o filho mais velho, e achei-o enfurecido no jogo de dados, em que perdia largas somas para conhecido traficante de jogo. Então, o filho mais velho estava ali perto, jogando dados e perdendo muito dinheiro para um traficante de uma cidade, né, Jope, de outra cidade. Acolheu-me aos berros, explicando que a sorte da irmã não lhe despertava o menor interesse. Então, ele gritou com Simão Pedro, porque não estava interessado na cura da irmã, que se danasse, que ele estava nervoso porque estava perdendo no jogo. Por fim, expulsou-me aos coices, dando a ideia de uma besta fera solta no campo. Afastava-me apressado quando esbarrei com a dona da casa. Dei-lhe a razão da minha presença. Então, ele estava assustado, fugindo do Zoar, né, do filho mais velho, quando ele se deparou com a dona da casa. Aí ele falou por que ele estava ali. Contudo, antes de atender-me, passou a espancar esquelética menina, alegando que a criança lhe havia surrupiado um figo. Enquanto a pequena chorosa tentava esclarecer que a fruta havia sido devorada por galos de estimação. Somente após ensanguentar a vítima, resolveu a megera designar o aposento em que poderia avistar-me com a filha enferma. Olha o ambiente, né, dessa casa, desse lar, né? Ante o olhar melancólico de Jesus, o discípulo prosseguiu. A dificuldade, porém, não ficou nisso. Visivelmente transtornada por bagatela, a velha sovina errou na indicação, pois entrei numa alcova estreita, onde fui defrontado por Josué, o filho mais moço, que mergulhava a mão num cofre cheio de joias. Então, o filho mais moço estava roubando dinheiro do próprio pai. Desagradavelmente surpreendido, fez-se amarelo de raiva, acreditando de certo que eu não passava de alguém a serviço da família, a fim de espionar. Quando ergui o braço para esmurrar-me, supliquei-lhe considerasse a minha situação de visitante em missão de paz e socorro fraterno. Embora contrafeito, conduziu-me ao quarto da irmã. Ah, mestre, que tremenda desilusão! Não duvido de que se trata de uma doente, mas logo que me viu, a estranha criatura se tornou inconveniente, articulando gestos indecorosos e pronunciando frases indignas. Não aguentei mais. Fugi horrorizado e regressei pelo mesmo caminho. Então, depois de passar por tudo isso, encontrou a moça. E a moça xingou ele, falando coisas horríveis, né, para ele e tudo mais, né, cheio de gestos feios, né? E aí ele não aguentou mais. Fugiu e voltou por onde veio. Observando que o amigo sublime se resguardava triste e silencioso, Simão perguntou após comprido intervalo: Senhor, não fui acaso bastante claro? Porventura não terei procurado cumprir-te os desejos?
Seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali entre vícios e deboche, avareza e obscenidade? Então, é aquela ideia que muita gente tinha naquela época, até hoje tem às vezes, não? O nome de Deus não pode ser pronunciado em lugares impuros, mas é ali que precisa ser pronunciado, para que o lugar seja purificado, né? Mas ele não entendia assim. Então, ele queria que Jesus concordasse com ele. Jesus, porém, depois de fitar longamente o céu, fixou no companheiro o olhar lúcido e exclamou com serenidade: Pedro, conheço Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo. Então, quando Jesus fala isso, a gente, né, que é espírita, entende que ele conhece até de muitas encarnações. Jesus conhece a todos nós. Ele falou: conheço Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi que auxiliasses. Então, ele fez tudo menos auxiliar a moça. Ele reparou, né, nos defeitos da família, entrou em discussão, fez um punhado de coisa e saiu correndo de volta, mas não fez o que Jesus pediu, que era chegar ali, né, ele passou por tanta coisa, chegasse ali, a moça estava ali xingando e tudo mais, ele podia ter imposto as mãos, feito uma prece, e Jesus falou que Deus iria auxiliá-la. Com certeza ela estava obsediada também, porque Jesus falou que ela estava com a mente conturbada também. Então a viagem dele foi completamente inútil. Então essa mensagem é uma mensagem que faz a gente refletir bastante, né? Às vezes a gente coloca 1000 obstáculos para fazer alguma coisa que às vezes é simples, mas a gente enxerga, né, as coisas que estão em volta, em vez das vezes a gente enxergar o foco principal, que é aquela nossa tarefa. A gente coloca, por exemplo, empecilhos no tempo. O tempo está muito quente, está muito frio, está chovendo, né? Está ventando. A gente coloca empecilho nos outros. Tá? A gente vai fazer uma tarefa, por exemplo. Mas fulano fala isso, ciclano é assim. Então, o compromisso nosso com Jesus é fazer a nossa tarefa. Não é para mudar o mundo, não é para fazer coisas que a gente não consegue, é simplesmente fazer a nossa tarefa. Que por nosso meio, né, por meio de nós, Deus vai abençoar as pessoas que nós estivermos auxiliando. Não é mérito nosso, nós temos que apenas ter boa vontade, disposição, predisposição para auxiliar. E o restante deixar com Deus. Então, muitas vezes, isso é muito comum entre nós, a gente coloca muitos obstáculos nas tarefas que a gente se propõe e que o Senhor nos indica, às vezes no lar, né? Então, minha esposa, meu marido, meus filhos, e às vezes a nossa tarefa é seguir Jesus, manter a calma, fazer uma prece e sempre saber, sempre contar que a espiritualidade do Senhor superior, em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, sempre vai estar atuando por nosso intermédio, desde que nós nos coloquemos em posição de receptor e de doador. Então, essa mensagem é muito significativa para todos nós. Vamos refletir se não estamos colocando muitos obstáculos, se não estamos enxergando mais os obstáculos do que o nosso serviço. E muitas vezes o que Jesus pede não é uma coisa complicada. Como que ele pediu para Pedro, não era uma coisa complicada. Mas Pedro se escandalizou. Pedro ficou apavorado. E é o que a gente não deve fazer, né? Então, essa mensagem, a gente se despede nessa noite, agradecendo a Deus essa oportunidade de nos unirmos em seu nome. Agradecemos muito a presença dos amigos espirituais junto a nós, que eles possam nos auxiliar em nossos lares, que nós possamos buscar a presença do Senhor em nossos lares, para que Ele nos ajude a transformar nossos lares em lugares de bênçãos, lugares de paz, não de conflitos, de
como acontece na casa de Jeremias, né? Conseguiu recursos, mas a vida está o caos, né? Ele de forma dissoluta, a mulher neurastênica, o filho mais velho jogando, o filho mais novo roubando, a filha doente e, ao mesmo tempo, desequilibrada. Então, a gente tem que buscar Deus, colocar Deus em nossos lares e ter um pouco de boa vontade para calar-nos, para orar na hora certa, né? Quando a gente vê que a irritação, que o azedume está subindo em nosso cérebro, a gente buscar a presença de Deus, dos amigos espirituais, que aos poucos nós vamos nos transformando e, na medida do possível, vamos ajudando também a transformação de nossas casas. E assim acontece com tudo, no nosso trabalho, no nosso ambiente, na casa espírita, na igreja, para a pessoa que não é espírita, enfim, é o que a gente deve focar. Buscar, acima de tudo, o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas lhe serão dadas, né? Disse Jesus. Muita paz a todos, que o Mestre Divino nos abençoe hoje e sempre.